Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e sejam bem-vindos aos Bastidores da Loucura. Contos de fada clássico, sejam os de princesa ou os escritos pelos irmãos Grimm, serviram de inspiração para várias outras histórias ao longo dos anos e os animes não ficariam de fora disso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Animes que foram fortemente inspirados ou tiveram grandes referências a contos de fadas clássicos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para abrir a lista, eu vou estar falando do anime Princess Tutu. Nesse anime, nós acompanhamos a protagonista Ahiru, que é uma patinha que um dia, andando no lago, ela encontra um príncipe dançando lá perto de uma forma muito melancólica e triste. Comovida com a situação do pobre do menino, ela decide que vai ajudar ele a recuperar o sorriso. Ela vai salvá-lo, a patinha. Para cumprir esse objetivo, ela recebe um pingente mágico de um bruxo chamado Drawless Master, que a transforma em humana, mas não só em humana, como também a Princess Tutu, uma garota mágica bailarina que tem como objetivo recolher os literais pedaços do coração do príncipe para que ele consiga sorrir de novo. Esse anime não é baseado só em um, mas em dois contos de fadas, que é o Patinho Feio e o Cisne Negro. Na verdade, é inspirado só em um, né, levando em conta que o Cisne Negro é uma apresentação de balé, mas são histórias clássicas dos contos de fadas aqui. As referências ao balé são bem mais presentes no anime, né? Tanto que tem uma personagem bailarina que deixa claro o porquê desse anime ter sido inspirado em O Cisne Negro, mas a inspiração do Patinho Feio também é óbvia, afinal nós temos a Ahiru, que é uma pata, e inclusive o nome dela, Ahiru, significa pato em japonês. O que eu imagino que deve ter sido uma coisa muito confusa para os japoneses que acompanharam esse anime na época, porque tipo, olha lá vai a pata, qual é o nome dela? Pata! Sabe? Deve ter sido meio estranho. Além disso, ele tem umas referências, no primeiro episódio principalmente, ao conto do Quebra-Nozes. O vilão, pelo que eu entendi, tem o mesmo nome. O próximo da lista é um anime de romance que eu particularmente gosto muito, é um dos meus favoritos, que é Akagami no Shirayuki Hime. Nesse anime nós temos a protagonista Shirayuki, que é uma herbalista, é uma herbologista. Uma médica que tem como foco tratar as pessoas com plantas. Herbalista, eu acho que é o nome. Enfim, a Shirayuki era uma herbalista, era ela feliz vivendo no reino dela, até um dia que o príncipe do reino que ela vive convidar ela para ser concubina dele por conta dos lindos cabelos vermelhos que ela tinha, que se destacam muito das outras pessoas. Ela obviamente não queria fazer isso, ela só queria viver a vida dela com as plantas, cuidando dos outros, então ela decide fugir. E já que o cara só queria ela por conta do cabelo, ela corta o cabelo e deixa um maço lá na boutique dela e vai-se embora. Só que no caminho ela acaba encontrando uma casa de veraneio que pertence a um lindo, maravilhoso, impecável jovem de cabelo branco, que o nome dele é Zen. Por conta de alguns trambiques, o príncipe do reino dela acaba sequestrando Shirayuki. E para resgatar ela, lá vem o Zen no cavalo branco e a gente descobre que esse Zen, na verdade, é um príncipe do reino vizinho e que ele convida a Shirayuki para ser herbalista no palácio dele. E é aí que a história de romance começa. Maravilhoso. Essa referência talvez não tenha ficado tão clara, mas o anime é baseado no conto da Branca de Neve dos Sete Anões. Eu digo que não deve ter ficado tão clara porque não tem fortes indícios disso, tipo, não tem sete anões, mas o roteiro do primeiro episódio, pelo menos, do lance da casa de veraneio, ela ficando pra fora, aí sendo acolhida, ela querendo ela por conta da sua beleza, o enredo é um pouquinho parecido com o conto inicialmente. Além disso, esse comentário vai ser um pouquinho de spoiler, mas quando o príncipe do reino dela tenta sequestrar Shirayuki, ele tenta envenenar ela com uma maçã para fazer ela dormir. Esse anime se pegou mais assim no conceito do conto de fadas, principalmente em relação ao vermelho, já nos cabelos da Shirayuki, e no nome dela, né, que significa literalmente cabelo vermelho. Então eles se apegaram mais no conceito aqui. E se você pensa que é só ter contos de fada ocidentais aqui, você está muito enganado, afinal a gente está falando de animes, né? E inclusive o próximo da lista é baseado em uma história chinesa que é Fruits Basket. Nesse anime nós temos a protagonista, a Toru, que após literalmente perder tudo e ser expulsa da casa do avô, não, eu tô exagerando muito, ela não foi expulsa, mas estava tendo obra, ela não queria incomodar as amigas. Então ela foi morar no meio de uma barraca no terreno baldio. Acontece que esse terreno baldio não era baldio, tinha dono, inclusive um dos garotos que é dono do terreno era o garoto mais popular da escola dela.
O parente dele convida a menina pra morar lá, ela acaba morando porque não tem mais escolha. E quando ela faz isso, ela acaba descobrindo que aquela família, a família Soma, é uma família amaldiçoada. Os homens e as mulheres daquela família são amaldiçoados a virar um dos animais do calendário zodíaco chinês toda vez que são abraçados por alguém do gênero oposto ou quando experimentam emoções muito fortes, sabe? A história dos 12 animais que representam o zodíaco chinês, que inclusive, a pequena curiosidade, 2024 é o ano do dragão. Enfim, a história desses 12 zodíacos é muito famosa e tem duas versões, só que a versão que é contada em Fruits Basket é a primeira variante, que é assim. Um dia, o imperador de Jade decide convidar os animais para uma corrida para decidir quais deles seriam os 12 animais que iriam representar o ano. A história é assim: um dia o imperador de Jade decidiu dar uma festa no seu palácio e convidou os animais para poder, dessa forma, decidir qual deles iam ser os 12 animais que iam representar os anos do zodíaco chinês. O gato e o rato foram convidados entre esses animais, e eles eram muito amigos e os dois tinham combinado de entrar no palácio nas costas do boi. Só que aí o rato, propositalmente, quando eles estavam fazendo isso, o rato propositalmente empurrou o gato para trás das costas do boi, fazendo com que ele chegasse atrasado na corrida e impossibilitando ele de ser um dos 12 animais do zodíaco. Olha a baixaria desse rato. Inclusive, esse elemento da rivalidade do gato e do rato é usado de monte em Fruits Basket, porque o personagem do Kyo, que representa o gato, e o Yuki, que representa o rato, se estapeiam o tempo inteiro naquele anime. Mas olha, eu achei uma baixaria depois de descobrir que essa história é assim, né? O anime, ele ainda suavizou o rolê, né? Porque no anime, o rato só diz a data errada pro gato e vai antes dele. Na história, não. O rato chuta o gato. Meu Deus, se fosse essa tivesse sido a história que tivesse sido contada no anime, eu estaria completamente do lado do Kyo a todo momento. Odiaria o Yuki, mas eu não faço isso. Ele é um princeso. O próximo anime se chama Pandora Heart. Nesse anime nós acompanhamos o protagonista Os Vessálios, que é um dos membros de uma família muito nobre da região, os Vessálios, que inclusive já está prestes a completar 15 anos. Ele vivia uma vida assim de boa até a maioridade, quando tudo isso muda e ele é jogado numa prisão conhecida como Abyss, Abismo, onde ele encontra criaturas estranhas, uma menina chamada Alice e o Coelho Sangrento. Quando ele consegue sair do Abyss, ele descobre que passaram 10 anos. Daí o anime segue a história dele tentando descobrir mais sobre o Abyss, sobre as criaturas que existem lá e também sobre a organização que se chama Pandora, que está tentando arruinar a família dele durante aqueles 10 anos. É óbvio que a história de Alice no País das Maravilhas não ficaria fora de um livro desses, né? Inclusive, a inspiração é clara em relação ao roteiro, né? O garoto que do nada cai dentro de um bueiro e vai para um lugar cheio de bicho estranho. Inclusive, alguns dos monstros encontrados no Abyss têm designs e descrições de personagens que a Alice encontra no País das Maravilhas. E, né, o nome do protagonista é Oz. Então, assim, Mágico de Oz, sabe? Tem muita inspiração nisso. Além disso, não foi só nesse anime que Alice no País das Maravilhas serviu para inspiração. Se eu não me engano, o dorama famosíssimo da Netflix, Alice in the Borderlands, também é baseado nesse conto. O que parece que ser mais óbvio, né, por conta do título. Olha, apesar do anime Sailor Moon ter um pouquinho de inspiração no conto O Cortador de Bambu, que é outra história japonesa famosíssima, eu acho que a maior inspiração para esse anime, principalmente pro relacionamento da protagonista e o par principal, é o conto de Endymion e Selene. É assim, a Selene era a deusa da lua e um dia ela se apaixona pelo mortal, se eu não me engano ele era um carpinteiro, que é o Edmísio. Eles se encontravam várias e várias vezes, só que eu não sei dizer o andar dessa relação, porque a partir do momento em que disseram que ela se apaixonou por ele, a história fica meio confusa. Mas gostava tanto dele que ela pediu pra Zeus fazer ele dormir e ter sonhos eternos apenas com ela, pra ela poder ver ele todo dia. Cabe você aí de casa decidir se esse foi um ato super romântico ou só mais uma prova de que os deuses da mitologia grega são as criaturas mais malucas e egoístas da mitologia. E é óbvio que não poderia faltar nesse vídeo, já que eu falei do conto do Cortador de Bambu anteriormente, é óbvio que não poderia faltar o filme O Conto da Princesa Kaguya dos Estúdios Ghibli, que
que é basicamente a história do cortador de bambu contada pelos estúdios Ghibli em uma forma aquarela maravilhosa. A história basicamente é aquela que foi nos apresentada no filme, né? Um cortador de bambu que tinha uma família pobre, daí um dia ele vai cortar bambu e ele encontra em um dos bambus uma bebezinha, ele decide criar ela, só que aí ela é tão bonita, mas tão bonita que ele decide que ela é uma princesa, leva ela pra um palácio, ela é criada como princesa, sofre pra caramba, só que aí no final ela realmente é uma princesa, a princesa do Reino da Lua. Enfim, o enredo é basicamente mesmo do filme. Se você quiser conhecer esse conto, eu acho ele muito bonito e muito trágico ao mesmo tempo. Mas se você quiser conhecer o filme, é muito bom, tá lá na Netflix. É uma obra de arte atemporal, eu recomendo. Eu queria agora fazer uma menção honrosa a um personagem famosíssimo do mundo dos animes, que é o Son Goku de Dragon Ball. Que apesar do anime de Dragon Ball não ser totalmente inspirado nesse conto, o personagem Son Goku é baseado em um personagem de um conto de fadas chinês, o Rei Macaco, do conto Uma Jornada para o Oeste, que é quando o próprio Rei Macaco é invocado para proteger um monge budista que estava atrás de 12 pergaminhos importantes pela região do Japão. E a gente acompanha a viagem deles e mais alguns peregrinos atrás desses pergaminhos. O Rei Macaco, inclusive, é um personagem muito famoso dos contos chineses. Ele já foi apresentado em várias mídias, anime, série. Até um filme recente na Netflix de animação com esse personagem. Vai estar aparecendo aí o filme pra vocês, porque eu não lembro o nome dele. Então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam esse vídeo para gerar engajamento. Além, é claro, de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão linkadas na descrição. É isso, gente. Vejo vocês na próxima. Bye, bye!